Bom dia, começa agora a Conversa da Fazenda aqui pela Rádio Londrina, um programa voltado para o agronegócio e a pecuária de corte e tendência macroeconômica direcionada para o setor. Produção e apresentação de Carlos Bosque e Emerson Nazaré de Almeida. Segundo relata os analistas, os negócios ainda acontecem de forma bastante técnica para a soja na Bolsa de Chicago, uma vez que faltam fundamentos que possam trazer mais movimentação ao mercado. Enquanto isso, os trades atuam com as informações do mercado financeiro, principalmente depois da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos nessa semana, a qual deve influenciar diretamente o dólar e, consequentemente, as commodities de uma forma geral. Por outro lado, Marcelo Garrido do Deral de Curitiba ainda não aponta a quebra da soja nas lavouras paranaenses. Bom dia. Olha, as condições da soja no Paraná ainda são satisfatórias, ainda são condições boas. Apesar do clima chuvoso aí do mês de novembro, né, e do início de dezembro, principalmente aí com excesso de umidade, de um modo geral, nós podemos considerar aí a safra ainda em condições boas. Claro que pontualmente, em algumas regiões, aí nós já temos alguns problemas aí relacionados a esse excesso de umidade, né. Algumas regiões tiveram atraso no plantio, né, região sul aqui, que é a região que planta mais tarde no estado, e em algumas regiões ainda a gente está finalizando esse plantio, né? E sendo que em anos anteriores aí, nesse período a gente já tinha a safra completamente implementada. Também temos relatos aí de que em algumas regiões o porte das plantas não está sendo o ideal, está sendo menor do que anos anteriores. Isso é justificado aí pela baixa luminosidade, né? Pela falta do sol, né? Nesses últimos meses aí, desses 2 meses no caso, mas do modo geral é muito cedo para falar ainda em quanto que isso vai impactar na nossa produção paranaense, né? Nós temos aí uma estimativa hoje de 18 milhões de toneladas, uma produção recorde, essa é a estimativa atual, né? Mas, claro, isso pode mudar no mês que vem, principalmente com o início de colheita. Então é cedo para falar ainda, mas do modo geral, né? As condições ainda são boas aí para uma safra volumosa no Paraná. Vamos ouvir o que o Emerson Nazaré de Almeida nos fala sobre a tendência técnica na Bolsa de Chicago. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos ouvintes. Realmente a gente, olhando em relação à soja para o mercado americano, e também aí não podemos deixar de constatar a forte movimentação de baixa, Carlos, e essa lateralização, até mesmo uma falta de interesse que o mercado demonstra nesse momento, é em função de estar tecnicamente encostado no nível de suporte ali, nos níveis de garantia de preço mínimo ali para o patamar de 8,40, preço esse que já foi testado aí em meados de novembro, mais ou menos no dia 20 de novembro, mais ou menos, a soja lá tocou até 8,43, depois deu uma voltada em relação a tentar uma melhora no comportamento técnico, tentou aí, juntamente, mostrar rompimento do nível do 3,88 para trabalhar para cima do 3,90, não conseguiu essa manutenção e volta a chamar a atenção aí do mercado como um todo, trazendo o nível de preço novamente para esses patamares aí do nível de 8,60, né? Mas essa preocupação e grande chance, Carlos, olhando pelo desenho do gráfico, grande chance de testar até, quem sabe, pressionar para trabalhar abaixo desse nível de 8,40. Porém, na questão aí mais macro, ampliando o nosso nível de visão, a gente tem que citar um pouco a situação do petróleo aí também, que vem em forte baixa, né? Esse ano aí sofreu uma movimentação no mercado internacional muito forte na condição de baixa, e o alerta aí também, aí, como foi citado aí recentemente, o aumento do juro da taxa americana, também aí deixa mais um sintoma aí de condição para que a soja no mercado internacional possa receber uma pressão de venda, Carlos. O índice CRB para a soja está indicando uma perda anual de 29,84%. Você vê, bem isso aí, essa pressão demonstra que esse patamar de queda é um patamar expressivo, o produtor sabe disso, não quer fazer mais venda, não quer que o preço caia mais, até mesmo por essa questão de estar no preço mínimo, mas é o que acontece, entre o produtor querer e o preço
se movimentar, existe uma diferença. O mercado pode sim estar até olhando uma condição aí de suporte, como a gente está falando, mas a indicação técnica é de que se ele perder esse nível de 8,40, ele já deixa endereço certo para casa de $8 ali até 7,98, que é a última referência em relação a desenho técnico que a gente possa mostrar aqui para os nossos ouvintes aonde o preço poderia estar batendo. Agora, é interessante também, Carlos, em relação ao período que quando bateu no nível de 8,43, nós estávamos com o nosso dólar aqui, real dólar a 3,800, e hoje nós estamos com o soja no 8,60 e trabalhando nesse nível do 8,60 e o dólar também aí nesse patamar do 3,900. Então aqui para o mercado interno, uma reflexão só rápida para nós fazer o fechamento aqui desse bloco, é que mesmo a pressão do soja no mercado internacional pressiona a falta de interesse por ponta compradora no mercado de soja Brasil, né? A soja no mercado nosso aqui ela fica menos pressionada no movimento da alta, porém o dólar segura ela aí nesse nível de preço que está aí, que a gente percebe aí que é em torno de 19,50, 19,30 dólares aí, negociação BMF, que corresponde a esse patamar de preço na saca aí que a gente vê aí, nessa referência do milho lá de 2-1, Carlos. Exatamente, e a gente... as notícias realmente não são muito interessantes, porque o que pode sustentar a soja hoje seria, no mercado interno, uma alta do dólar. Isso. E no lado internacional, seria uma quebra na safra sul-americana e uma quebra na safra norte-americana, que não seria altas saudáveis nem de um lado nem de outro, não é isso, Emerson? Pois é, justamente essa circunstância nesse momento não geraria uma condição saudável, e até mesmo nesse momento que está os preços, né? Tanto na soja do mercado internacional, na soja de Chicago, como aqui na soja do preço do Brasil também, né, cara? Seria isso aí. Mas nós vamos ficar de olho que a preocupação está realmente nesse nível de mínimo aí, que é o alerta. Para caso perder esse nível, no nível de 8,20 é o próximo suporte, e abaixo desse nível do 8,20, deixa o endereço estar lá no 7, abaixo do 8, que é o 7,98, 7,95 ali. Ok, essas foram as considerações do Emerson. Lembrando que o nosso e-mail para contato é conversadafazenda@gmail.com. No próximo segmento a gente volta a falar sobre o milho. Até já!